Graça e paz. Estamos meditando, lendo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Já faz um tempo e vamos continuar pela graça de Deus. E que Deus fale ao nosso coração. A nossa intenção é ler mesmo e deixar que Deus fale ao nosso coração. Vamos ouvir a leitura então de Romanos capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 13, mas nós vamos enfatizar hoje a partir do versículo 3. Mas a leitura pode ser feita desde o versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e do tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Que a palavra de Deus prevaleça nos nossos corações. Eu não entendo que Paulo esteja falando de um duelo terrível dentro da pessoa regenerada. Mas ele está falando de dois tipos de se viver: o viver na carne e o viver no Espírito. E essa palavra carne é destacada aí no texto. Ela é dita várias vezes. E precisamos entender essa questão da carne. A palavra carne é usada nas Escrituras para indicar não somente a carne física, o nosso corpo, a matéria, mas também a carne psíquica. Ela é usada de várias maneiras
mas o seu uso mais significativo, principalmente nos escritos de Paulo, tem referência com a pessoa não regenerada. A palavra carne, com esse sentido, não é propriamente o físico, mas um lado maldoso, desrespeitoso, zombeteiro em relação a Deus e as coisas de Deus. É um escárnio. Paulo usa 3 termos para descrever a natureza pecaminosa do ser humano. Pecado no singular se refere à natureza pecaminosa. Velho homem também se refere à natureza pecaminosa. E carne. O mais sutil desses termos usados para se referir à natureza pecaminosa é carne. E uma das características da carne é essa atitude besta, idiota, de sabe tudo, de autoconfiança, essa atitude presunçosa, de autossuficiência, esforço próprio, justiça própria. Isso é terrível. É outro lado das obras da carne. Viver na carne é viver confiando em si mesmo. Carne ou carnalidade é um lado dessa natureza depravada e pecaminosa do ser humano. A carne, quer deleitar-se como uma porca no lamaçal, na lama. Ela quer os seus desejos satisfeitos. A carne faz de tudo para fazer a sua vontade, porque ao fazer a sua vontade, ela se satisfaz. Vontade de pessoa é uma coisa de louco. É difícil mudar. Só a morte em Cristo mesmo. É assim. Não apenas no carnaval, mas também com a discussão. A pessoa discute, quer ganhar sempre, com inveja, com os vícios, com o fuxico, maledicência. Porquanto o que fora impossível à lei, estou em Romanos 8:3, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Veja que Romanos 8:3 está mostrando a lei, mostrando que a lei nunca foi capaz de fazer as pessoas cumprirem a lei. Mas onde a lei falhou, a graça
foi bem sucedida. Vejamos como a lei não podia produzir uma vida de santidade, porque estava enferma a carne, pela carne. A questão não era a lei, não tem nada de errado com a lei, mas tem tudo errado com a natureza depravada e caída do ser humano. A lei foi dada aos homens que já eram pecadores e não tinham forças nenhuma para obedecer a lei. Mas Deus interveio. Como? Enviando o seu próprio Filho, diz o texto, em semelhança da carne pecaminosa. É importante observar que o Senhor Jesus não veio em carne pecaminosa, mas em semelhança de carne pecaminosa. O Senhor Jesus nunca pecou. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Ele não conheceu o pecado. Segunda carta aos Coríntios 5, 21. E nele não existe pecado. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 5. Você pode conferir tudo depois. No sacrifício de Cristo, Deus condenou na carne o pecado. Cristo morreu não apenas pelos pecados cometidos, mas também por nossa natureza pecaminosa. É bom saber disso. Em outras palavras, além de morrer por aquilo que fizemos, ele também morreu por aquilo que somos. E desse modo, Deus condenou na carne, no corpo de Cristo lá na cruz, o pecado. Não é dito em nenhum momento que nossa natureza pecaminosa foi perdoada. Pelo contrário, ela foi condenada. Irmãos, não tem perdão para o homem velho. Não tem perdão para essa natureza velha. Tem que morrer. Morrer no corpo de Cristo. O perdão despachado aos pecados que cometemos. Mas o velho homem tem que morrer. O perdão de Deus foi despachado para com os nossos pecados, mas eu preciso morrer. Voltando no texto de Romanos 8, 3 e agora também o 4, eu vou ler o 3 e o 4, porque para entender o 4 é importante observar o versículo 3 também. Você fique no texto, por favor. Confira. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, estou lendo aqui em outra tradução, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado. Para quê? Presta atenção.
Para quê? Com qual objetivo? Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora o preceito da lei se cumpriu em nós, diz a tradução que foi lida para nós. Aqui eu estou lendo, diz: para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Aqui é morte. Uma vez morto pela lei e para a lei, aí a pessoa entra para a vida do Espírito, ou a vida que o Espírito colocou em nós, pela nossa ressurreição juntamente com Cristo. A lei do Espírito da vida em Cristo. Esse viver pelo Espírito, ou esta vida espiritual, é que nos capacita para amar a Deus, amar também o nosso próximo, o que constitui, afinal, o preceito da lei. Então, irmãos, a vida de Deus em nós cumpre os preceitos da lei. Nos versículos de 5 a 8, a leitura já foi feita para nós. Nessa passagem, não deixa nenhuma dúvida. Que aqueles que estão ainda na carne, ou seja, na natureza carnal, natureza pecaminosa, são dominados por ela. Pensam nas coisas da natureza caída, mas não nas coisas do Espírito, nas coisas de cima, nas coisas do alto, nas coisas do alto. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Você vê, a mentalidade da carne é carnal também. E essa morte que diz aí, que a carne caminha para a morte, se refere tanto ao prazer temporal, quanto ao destino eterno. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida. Aqui tem o pendor da carne e tem o pendor do Espírito. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e não é só isso, nem mesmo pode estar. Não está sujeito à lei de Deus e não pode estar. Preste atenção, não pode mesmo. O viver na carne não pode agradar a Deus. Não pode agradar a Deus. Se você não nasceu de novo, se você não morreu em Cristo, não ressuscitou em Cristo,
se você não tem certeza do seu novo nascimento, se Jesus Cristo não está em você, não vive em você, se a vida dele não opera em você, não adianta cantar, não adianta orar, não adianta vir, não adianta nada. Você não está agradando a Deus de jeito nenhum. Os que estão sob o domínio de sua natureza carnal e pecaminosa, esses não podem agradar a Deus. Não adianta insistir. O pendor, você viu que falou de pendor. Tem o pendor da carne e tem o pendor do espírito, da vida espiritual. O pendor. O que é pendor? É aquela capacidade natural para algo, aquela propensão, aquela tendência que nasce com a pessoa. E você vê? Esse pendor, essa tendência que já vem com a pessoa, é um pendor inimigo de Deus. Já começa aí a inimizade. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Deseja ser o Senhor de si mesmo, o dono de si mesmo. Eu mando em mim, eu sou o dono do meu nariz. Não se curva à soberania divina. Além do pendor ser contrário a Deus, falta também o poder para obedecer. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer, por favor. Não há nada que uma pessoa não salva, não regenerada, possa fazer para agradar a Deus. Presta atenção no que eu vou dizer. Não há nada que uma pessoa não salva, não regenerada, possa fazer para agradar a Deus. Nem boas obras, nem devoção religiosa, tampouco serviço sacrificial. Depois de nascer de novo, a pessoa não está mais na carne, mas no espírito. Por isso que eu disse, não é um duelo. A pessoa, depois que nasceu de novo, passa a viver em um novo âmbito, sob uma nova direção. Assim como o peixe vive na água, é natural para ele. E o homem vive na superfície terrestre, assim o cristão vive no espírito. Não apenas ele vive no espírito, como também o espírito vive nele. O texto diz: na verdade, se o Espírito de Cristo não habita dentro dele, ele não pertence a Cristo. Se o Espírito de Cristo não habita em você, você não é de Cristo. Não é de Cristo. Graças ao ministério do Espírito Santo, Cristo está em nós, que cremos nele. Romanos 8, 10 e 11. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará, está no futuro, também o vosso corpo mortal
por meio do seu Espírito que em vós habita. É maravilhoso pensar que o Senhor da vida habita em nós, vive em nós. O nosso corpo, irmãos, é morte, ou seja, morre, a menos que o Senhor volte antes. A morte física é certa. Se você não for arrebatado, se o Senhor não voltar para nos arrebatar, a morte física para nós é uma certeza. Ao contrário do corpo, o espírito é vida por causa da justiça. Outrora morto em relação a Deus, mas foi vivificado mediante a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O corpo ainda está sujeito à morte, mas não precisa ser motivo de temor e desespero, de jeito nenhum. O fato de o Espírito Santo habitar em nosso corpo é garantia de que, assim como ele ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, também vivificará o nosso corpo mortal. Nesse ato final da redenção, nosso corpo será semelhante ao corpo ressurreto do Salvador. Tomar uma água. Diante da pessoa e obra de Cristo, chegamos a uma compreensão que não devemos, é que o texto falou, não devemos nada à carne, como se constrangidos a viver sujeitos a ela. A velha natureza perversa e corrompida só nos causou desabores. Nunca trouxe nada de bom. Mas estamos libertos disso. Você não crê? Estamos libertos. Estamos libertos. Mas por que, então, as advertências de Paulo para não se viver segundo a carne? Por quê? Já que eu estou liberto, por que então a advertência? Então, irmãos, temos que considerar que em todas as congregações, a nossa não está de fora, pode haver pessoas que ainda não nasceram de novo. Por isso, essas advertências de Paulo. Mas, dito isso, vamos verificar como Deus tratou a nossa carne, a nossa carnalidade perversa. Gálatas capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Prestou atenção? E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões. A crucificação da carne não se refere à morte do corpo físico, mas da velha natureza pecaminosa no ser humano.
o corpo não é a fonte do pecado, mas torna-se instrumento das paixões pecaminosas. Portanto, aqueles que estão identificados com Cristo na sua morte e ressurreição estão libertos dessa natureza carnal e da prática do pecado. Aqueles que são de Cristo Jesus e estão nele na cruz, estão mortos com ele, estão libertos de toda sorte de paixões pecaminosas e dominadoras. A natureza maligna, com suas sutilezas pecaminosas, suas paixões infames, é a causadora de toda a desgraça na vida do ser humano. É por isso que tem que morrer. É por isso que tem que experimentar a morte no corpo de Cristo e experimentar a troca de natureza. O que significa crucificaram a carne? Significa que creram que morreram com Cristo. Ou você acha que tem um outro jeito? A nossa crucificação não é algo que temos que fazer, mas algo que temos que experimentar pela fé na palavra de Deus. Quando cremos a nossa morte em Cristo e com Cristo, então essa morte se torna uma realidade em nós. E o tempo verbal aqui no texto indica alguma coisa que aconteceu no passado. Crucificaram. Aqui não está dizendo que você tem que exterminar a sua natureza carnal, aquele pendor maligno dentro de você. Não. Essa façanha de exterminar a carne não é sua, não é minha, não é nossa. A nossa crucificação aconteceu em Cristo. Gálatas 5:25 é o texto seguinte. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Agora temos vida. Se vivemos em Espírito, se vivemos, o que é viver? O que é viver? Não é ter vida? Ou alguém vive sem ter vida? Então, se vivemos em Espírito, a vida que o Espírito nos transmitiu em Jesus, quando Ele foi ressuscitado, e nós ressuscitados juntamente com Ele. Então, irmãos, não é um esforço meu em viver no Espírito. Eu estou me esforçando para viver no Espírito. Coisa nenhuma. Não é um esforço meu em viver no Espírito, mas Cristo vivendo a sua vida em mim, em Espírito. O Espírito Santo produz esta vida naqueles que crucificaram a carne, ou seja, naqueles que morreram e ressuscitaram em Cristo e creem nisso. Esta vida é uma vida que se manifesta em nós e através de nós. Visto que temos a vida de Deus pela obra do Espírito Santo em nós, então andemos pelo poder, pelo mesmo poder desse Espírito, dessa vida no Espírito.
a partir do momento em que cremos a nossa morte com Cristo na cruz e recebemos a sua vida ressurreta em nós, a nossa vivência neste mundo ganha outra direção, outro sentido, outro significado. Você poderia ler, estamos chegando ao fim da meditação, mas vamos ouvir primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, esse texto precisamos compreender. Na sequência da leitura do texto que foi lido, agora, na sequência do texto, Paulo faz algumas perguntas. Você pode ler depois, eu vou citar aqui. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, esse texto é normalmente mal compreendido por muitos, principalmente por aqueles que defendem o pecado na vida das pessoas. Paulo não está ensinando que existem duas categorias de salvos ou regenerados. Não. Não está ensinando isso. Os espirituais e os carnais, os desenvolvidos e os subdesenvolvidos, aqueles que andam no espírito e aqueles que andam segundo a natureza carnal. Esse ensino é uma falácia. Na verdade, Paulo fala de dois tipos de homens, levando em consideração a natureza da pessoa. O homem espiritual, 1 Coríntios capítulo 2,14, e o homem espiritual, 1 Coríntios 2,15. O homem espiritual é o homem adâmico, portador da natureza adâmica, carnal, caída, pecaminosa, sensual, carnal. É o homem não regenerado, é a velha criatura, é o homem velho. O homem espiritual é o homem regenerado, o novo homem, a nova criatura, é o nascido de novo, é a pessoa que morreu e ressuscitou com Cristo. Então, irmãos, na palavra de Deus, não encontramos o termo santo carnal, nova criatura carnal, salvo carnal, filho de Deus carnal, homem espiritual carnal. É um absurdo. Não encontramos nem mesmo o termo crente carnal na palavra de Deus. Crente carnal é um termo muito usado
principalmente no meio evangélico. Mas é apenas um achismo. Não é um ponto de vista embasado na palavra de Deus. É uma forma de justificar a vida pecaminosa de muitos. O termo que encontramos na palavra de Deus é os carnais. Não foi isso que Paulo disse? Os carnais. E tem mesmo, os carnais. Quem são os carnais mencionados na palavra de Deus? São aquelas pessoas que se tornaram religiosas, mas não regeneradas. Consideram-se crentes, mas não nasceram de novo, porque ainda não experimentam a morte com Cristo na cruz. É o homem natural que se tornou religioso e igrejificado. Quando nós aceitamos a nossa morte no corpo de Cristo, na cruz, morre também essa carnalidade enraizada dentro da pessoa. Paulo divide assim: os que são de Cristo e os que não são de Cristo, os crucificados com Cristo e os que não creem que foram crucificados com Cristo, os que são carnais e os que não são carnais. Paulo identificou um grupo lá na igreja de Corinto, de não espirituais, de não regenerados, e foram identificados como carnais. E a solução para os carnais é a cruz de Cristo. Tem que morrer. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e cobiças e desejos danosos e pecaminosos. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E carne aqui é o corpo. Já estou crucificado com Cristo. Então, nesse já estou crucificado com Cristo, entra tudo, meu irmão. Entra ego, velho homem, pecado, carne. Que libertação grandiosa, preciosa e maravilhosa nós temos. Que Deus nos dê graça para crermos a nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo.